Salve, galera! Estamos começando mais um Braducast. Tá eu e o Brunão aqui, tudo certo, Brunão? Salve, irmão. Tô tranquilo demais. Tô bem demais. E o podcast de hoje é um episódio muito especial. A gente não tá sozinho aqui. A gente tá com uma pessoa que fez parte da nossa infância, pré-adolescência Ciência, e vida. nossa ex-professora Mariângela. Por favor, se apresente. Bom, pode crer, tô aqui. Pode Salve, crer. família! É isso aí. Bom, me apresentar, meu nome é Mariângela, sou professora de História e Geografia no Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer. Tenho 55 anos de idade, desses 55, praticamente 30 dedicados a Nossa, essa função. e foi todo esse tempo ali na escola do Emílio? Não. Passei por outras escolas, até no Emílio fazem 20 que eu estou. 20? Em fevereiro completaram 20. 20 anos no... O Caraca. Emílio. Que Então, fé, hein? e ali eu digo assim que o Emílio é a minha casa, segunda casa. Eu nem diria casa, é um lar, né? Porque casa é tijolo, lá Pois dentro é. a gente tem uma família. Então eu gosto muito daquela escola, tenho boas lembranças, todas as coisas mais importantes da minha vida, né? Aconteceram no Emílio. Sim. Desde o nascimento do Imagino. meu filho, tudo, né? O Emílio faz parte. Então, eu acho que assim, todas as amizades que eu deixei nesses 20 anos, meus alunos hoje, né? 20 anos atrás, meu Deus, tem um aluno quase. Pois é, tem... Os primeiros que eu peguei ali, que eu sempre trabalhava com a antiga quinta série, que hoje corresponde ao sexto, tinham 10, 12 anos. Com 20 anos já estão com 32 ou mais até, né? Já são pais, alguns eu encontro já. Tem ex-alunos que têm filhos estudando lá. Caraca. Nos anos iniciais, ali na primeira e segunda sim. série, né? Dos anos iniciais. Então, né? Dever É uma meio que história que cumprido. deixa, né? Uma história. Tu lidar com pessoas é diferente. Eles Pois deixam é. uma marca e eles deixam uma marca na gente também, né? Pois é. Sempre te atraiu ser professora? Foi sempre o que tu quis ser? Tipo, desde pequena? Ou teve outros planos? Não, isso estava adormecido, porque antes eu trabalhei na iniciativa privada, porque a minha mãe é professora. Era, no caso, né, já é aposentada. Hoje ela está com quase 94 anos e está aí conosco. E também porque na família da minha mãe, quase todas eram professoras, as irmãs Nossa. dela. E do meu pai também. São 5 tias, 4 foram professoras. É muito... Mas adormeceu. Eu capaz que eu quero ser professora. A mãe levava as coisas para casa e aquela função. Aí, de repente, eu comecei, na faculdade, eu comecei secretária executivo. Porque naquela época, nossa, tinha muita indústria. Digo, vou trabalhar de secretária no executivo, vou ficar bem, né, na Ganhar vida. bem, aham. Aí começou aquele curso, eu fiquei 1 ano. Jesus, isso não é para mim. Fiquei 1 ano. E como eu tinha que trabalhar de dia, eu disse, o que eu vou fazer? Aí o curso de história passou para noite, naquele ano. Aí eu pedi a transferência A história. de curso, né? Sim. E consegui a transferência. Aí começou as aulas ali, eu Se apaixonou. me achei. Porque na escola, quando eu era estudante, eu sempre gostei de história, geografia. Sim. Eu sou de humanas. Eu sou de humanas, então... Aí deslanchou, aí depois também fui para a área de geografia, faz umas disciplinas ali auxiliares. Fui para filosofia, dei aula de filosofia, sociologia, porque eles acham que quem é de história pode trabalhar em qualquer campo. Vai pra qualquer lugar de humanas. Pois é. Hoje, por exemplo, eu trabalho com nonos e oitavos, história, geografia e uma turma de oitavo também de ensino religioso. Ensino religioso. Eu Também. lembro, a senhora deu o ensino religioso pra gente, né? Creio Deu? que não. Eu acho que deu. Não? Tô Não, louco? creio acho que que não. tu Acho não que foi tá- história e louco? geografia Só história e geografia? No sexto ano deu geografia, isso eu lembro, foi a primeira vez que a gente teve contato. O sexto ano foi geografia, acho que o sétimo não peguei Sétimo não. vocês. Sétimo foi a Patrícia. É, foi a Patrícia. Tá E no certo. oitavo, acho que eu peguei vocês com a América, daí. Foi a geografia. só. Isso. Aí no nono, a gente trabalhou história e geografia. História e geografia. É, os duas. Sim. Legal. Eram 4 horas por semana, mais, acho? 5? Era duas. Era 2 aulas de geografia duas E geografia. 3 de história. e 3 de história. Agora são 2 de cada. Baixou? Baixou. Sim, baixou para 2 de história e 2 de geografia semanais. Pois é. É que agora cresceu o período, né? O tempo. Não é 1 hora agora? De período? Antes era 50 minutos. Sim, são 4 períodos. Para nós, à tarde, seriam no presencial, Sim. até 2019, 4 períodos de 1 hora. Né? Antes nós tínhamos 5 períodos, lembra? É, sim. Que daí dava entre 45, 50 minutos, dependendo do período. Sim.
Mas aí eram outras disciplinas, né? Entrou projeto de vida, sustentabilidade. Essas coisas Tem um aí monte de coisa, né? Que foi sendo introduzindo e as disciplinas acabaram perdendo carga horária. Português, matemática, todas perdendo carga horária, né? Pois é. Mas faz parte dessas reformas aí. O que a gente vai fazer? Não tem muito que a gente possa, né? Não foi uma escolha nossa. Isso, e quando eu era estudante, que eu sempre falava para vocês, ali nós tínhamos mais disciplinas, né? Mais carga horária também. Mas não nesse processo. Acho que se perdeu muita coisa no meio do caminho. Pois é. Sim, entendi. Eu lembro que, assim, a gente foi aluno-professor a primeira vez no 6º ano. Mas a gente conhecia antes, né? Bem antes. Que era eu fui colega do Nicolas, do Isso, filho no Pequeno Girassol. No Pequeno Girassol, exatamente. Desde sempre, né? Aham. Desde sempre. Quando ele entrou ali, tu entrou também. Entrei também. Aí eu me lembro também do Gabriel. Que é o meu irmão mais velho. O Gabriel Telmano, ele foi meu antigo sexta série. Eu fui prof dele a partir da sexta série, que hoje corresponde ao 7º. O Gabriel também. Sim, no caso, teve que aguentar ele na escola e eu ia na tua casa por causa do Nicolas. Daí a gente ficava jogando. Você conviveu com a minha família. Tá louco. Insuportável já. Então, já era bem família, né? Pois é. Criaram uma ligação fora da escola. Exatamente, né? Tanto que a primeira vez que a gente foi aluno-professor, eu lembro que eu fiquei bem feliz, que foi legal porque eu já te conhecia, né? Uhum. Daí foi a época que mudava de professoras, não era mais uma, era várias. Eu, olha, maneiro você é uma professora, Sim. legal, eu já Pois- conheci Pois é. E aquele, desculpa, mas a falha, né? Tu estava isso? naquele 6º ano junto no mesmo 6º? Sim, Tava. sim. Vocês tava. recordavam que nós tínhamos 2 períodos conjugados, acho que era na sexta-feira, os 2 últimos. Lembro. É. Sim, aham. Uma sexta-feira, 2 períodos Nossa conjugados Senhora. no 6º ano era pra, né? Eu lembro que daí, de vez em quando, a gente fazia o primeiro período, a gente fazia revisão de prova e no último a gente fazia a Isso, prova. exatamente. aham. E eu brigava, né? Eu digo, gente, separem, porque eu ficar, não por ser 2. É que quando a gente tem 2 períodos só numa turma, só na sexta. Na semana inteira, Tu leva né? uma semana inteira para vê-los. É mesmo. Os Né? pentelinhos. Aí eu sempre pedia, coloca um na quinta, um na sexta, né, para Só pra tocar, e mudar. no fim não deu, por causa que na sexta-feira, vamos ser sinceros, tem pouco professor na escola. É. A maioria opta por tirar a folga na sexta, então acontecia isso, né? Sobrecarrega os outros que estão, mas isso aí faz parte, em toda escola é assim. E hoje, né, já nem dá para falar. Mas aquele 6º ano era muito bom, meu Deus. Era bom mesmo? Porque, assim, eu tenho a lembrança de como aluno, mas como professor eu não sei, né? Porque eu lembro que tinha o Alvin, o Thierry... Ah, tinha muita gente lá. eu não vou lembrar. E eu lembro que a gente gostava de conversar, a gente enchia o Nossa, era saco. O bagunceiro. Alvin, né? E tinha um menino, que agora eu não recordo, para não falar nome, que ele sentava bem na frente, que depois ele foi embora, que ele era bem difícil de lidar com ele. Eu acho que era o Bruno Cauê. Ah, o Bruno Cauê? Eu acho que era É. ele. Eu acho que era ele. Nossa. Aí depois eu acho que ele foi embora de Caxias, não sei o que aconteceu com Eu ele. também não. É que assim, ó, não tem aluno difícil. Tu tem que saber como lidar com esse aluno. Pois é. Tu Tem jeitos diferentes. Tem lado. Como eu digo, o aluno tem lado. Conforme o lado que tu chega, tu não consegue nada. Pois é. Então é isso aí. Ser professor é isso aí, né? Mas era ruim ser nossa professora, assim? Ou era uma turma que era mais tranquila? Não, eu não sei. Eu acho que era. Eu achava. Não era ruim. Ah, não vai dizer pra nós também, né? Não, não. É, só porque a Não, gente não, tá aqui vai mas falar que é bom, né? Não. Eu acho que já passou, né? Não era ruim. O Sim. que eu achava realmente ruim era os 2 períodos, que eu ficava Isso muito marcou. longe, uma Pois é. semana longe de vocês. Aí quando eu entrava, eu tinha que revisar muitas vezes o conteúdo, mesmo se não fosse avaliação, porque você já tinha Já tinha esquecido tudo. Já tinha esquecido tudo. É verdade. O primeiro Né? era sempre revisão, independente do que tinha. Isso, então no fim era aquilo, né? Aí a gente trabalha com escala, lembra? Os aproximadamente do Bah, aluno. Aproximadamente. Aproximadamente foi. Esse foi um negócio Eu que me lembro. marcou, que era Nossa. escala, eu falava aproximadamente o tempo inteiro. Pois é. Cara. Eu pedi o horário pro Bruno, porque o Bruno era o cara do relógio, né? Aí pediu pro horário, ele falava aproximadamente 4h49. Ele falava assim. Eu falava que o nome do meu filho ia ser. Como é que é? Bruno aproximadamente Gittel. É. É. Não, Júnior. porque eu salientava porque não era um cálculo exato da distância, quando a gente media com a régua. Porque Sim. as réguas não são precisas. Então, para vocês não pensarem, aí vamos fazer uma viagem, vamos fazer
e Vai vai ser dar os cálculos, totalmente né? diferente. A professora ensinou errado. Não, é uma coisa que é próxima. Aproximadamente. Eu Eles lembro. usavam o símbolo, né, pra... Aham. Quando tu mostrou o símbolo de aproximadamente pra mim, eu fiquei em choque, que era um igual com um tio em si. Pois é, Cara, aquilo explodiu minha cabeça, cara. Nossa, é uma loucura. foi muito pode- bom, mano. Não, eu lembro que daí no 8º ano, que a gente teve aula de novo, que foi história, daí a gente tava vendo, a gente viu o Nabucodonosor, não sei porquê. Daí eu falava que o meu filho ia ser Bruno, aproximadamente, Napoleão, não, Nabucodonosor Gittel, Júnior. Era esse o nome do meu filho. Por que Agora- que eu fazia isso com o meu filho, cara? Coitado Não vai dele, ser né? esse, não vai ser esse. Só que no 8º ano era geografia. Acho que tá falando da Patrícia, que era história. Será? Sim, Nabucodonosor era coisa de história, não é de É. geografia. A gente tinha geografia no 8º. Ah, é que no 9º foi história e geografia. Isso, Verdade. é. Então, Nabucodonosor não... Não foi. né? Não, Revela. não tem nome Finge ao que fato. finge que não aconteceu, finge Sim. que não aconteceu. Mas ali no nono ano, 8º ano, que foi quando a gente esteve mais próximo, né? Que a gente já era mais crescido, já Isso, tinha mais é. noção. Não tinha essa preocupação, né, de... Digamos assim, é mais maleável, é mais fácil trabalhar. Sim. Por isso que eu gosto de 8º e 9º. Porque é mais próximo da gente, a gente Pois é. consegue... Tem mais afeto, tem mais troca. Sim. Os alunos ali, eles já têm uma noção de como é que funcionam as coisas, né? Exatamente, já está mais maduro, digamos assim. Enquanto já estão aluno e maduros. enquanto pessoa também. Isso. E ali no nono ano que eu queria puxar, foi legal ser nosso professor, assim? Tinha nossa turma ali, assim. A turma do 9º ano eu acho que é a minha favorita da história, assim. Mas pela cara dela não foi tão legal. Pela cara dela, foi difícil. Não, eu não tenho lembranças ruins. Eu tenho... Eu vou esclarecer a tua mente um pouco. Como é que eu vou te dizer assim? Fatos que ocorrem, né? Sim. Eu e o Carlos ali no início, não vão negar, a gente parecia gato e rato. Era muito bom. Sim, não, Aí sim. depois a gente achou, entendeu. se enquadrou, né? E também ali a gente tinha um problema que hoje... tinha um aluno ali que incomodava bastante. Sim, Lembra o Sim. que eu estou falando, né? sim. Tá, esse Então, a gente aquilo- não vai explanar, então. Então tumultuava um pouquinho a turma. Porque houve o caso que aquela vez até eu fiquei magoada com uma aluna que deu cola para ele na prova, recordo. Então, coisas que acontecem, que tu confia tanto que tu acha que não vai acontecer uma coisa dessa. Pois é. Nossa, te matou E eu mesmo, não né? gosto, sabe? Eu gosto quando as coisas são faladas e ditas, digamos Resolvidas, né? assim. Resolvidas. E aquilo me incomodou bastante. Aí depois também houve casos que esse aluno andou filmando os professores, né? E fazendo coisas que não devia. Então, eu não acho legal isso. Sim. Eu sei que todo mundo tem defeito. Todo mundo tem. Todo mundo tem defeito e problema. Mas eu acho que tem coisas que não precisam ser feitas, né? Que magoam. Passam do limite, às vezes, né? Coisas que magoam as pessoas, elas não precisam. Pois é. Porque todo mundo tem, né? Aquilo fica gravado, pode Fica. até esquecer por um tempo, mas depois vem à tona. Vem. Mas graças a Deus a gente hoje está tudo bem, não tem problema nenhum. Pois é, foram coisas do passado. Foi do passado, mas era uma turma muito bacana. Era. Ali tinha os guris ali que eram bem dedicados, as meninas também gostavam, participavam da aula, faziam as atividades, entregavam os trabalhos. Fica me encarando, cara. Como se eu não entregasse as coisas. Vamos deixar claro, no 9º ano, Carlos era complicado, né? Nossa, era complicado aquela época. cara. Eu lembro de uma vez, tu tava passando aula, tu tava escrevendo no quadro, né? E aí eu tava sentado lá em cima com um colega, eu acho que era o Jonathan. Sabe, eu tava lá atrás. E aí tava na época que eu tava com problema de visão já, né? Sim. Ah lá, lembrou. Agora eu lembrei. Lembrou, voltou à Agora tona. eu lembrei. Lembrou. Lembrei. E aí tu foi passando assim, foi lá, sabe, dar uma incomodadinha, dar uma conversada, e tu viu que eu não tava copiando. Eu tava conversando só e não tava copiando. E eu ainda tentei falar que eu ia copiar, só não tava enxergando. Daí virou uma zona, gato e rato, que nem tu falou, a gente discutiu na Foi sala. complicado, né? Daí eu Foi. disse assim pra ti, pô, se não enxerga, vem pra frente. Pois é. Aí ele arrepiou-se todo, né? Mas eu lembro que a gente ficou ali discutindo, sabe? Completamente erro meu, né? Hoje eu consigo ver isso. Mas a gente ficou discutindo, a turma inteira em silêncio, assim, só olhando a cena acontecendo, sabe? Também, assim, Carlos, eu acho que também eu errei, eu confesso, né? Mas é que chega num ponto que o professor também, Sim. né? Estresse, né? É que é complicado, eu não é fácil. Não, isso Tu aí. sai de uma turma e entra noutra. Às vezes a turma está acomodada, às vezes ela está meio conturbada. É um né? ambiente diferente do outro, tem que se adaptar, Aconteceu né? alguma coisa, às vezes acontece alguma coisa com o professor que estava antes.
Um fato negativo com o professor que estava antes. Daí a turma Toda abalada. tá toda assim. abalada e o professor parece que absorve aquilo Pois é. e não querem te falar o que aconteceu e aquilo foi um erro meu também. Sim. Eu confesso que eu não deveria ter agido daquela forma. Mas foi momento, infelizmente, nós somos humanos e às vezes a tampinha, né? Pois é, mas o depois... copinho enche e tu explode. Não, isso aí é normal, né? Acontece, principalmente com o professor, acontece muito isso. O E... professor é uma profissão que tem estresse, né? Pois é. Tem estresse. Mas eu lembro que ali depois que aconteceu isso, passou um período, e aí tu voltou ali na sala, tu bateu na porta, e tu falou assim, eu queria falar com o Carlos. Sim, eu voltei. Aí todo mundo me olhou assim, eu pensei que eu ia descer na direção, assinar ata, uma coisa louca. Todo mundo fez um clima de suspense, sabe? Uhum. E aí eu lembro que a gente ficou ali fora, a gente conversou, Conversou. se pediu desculpa e... Isso. Eu não consegui ficar na outra turma. Aquilo foi me consumindo. Sim. Moendo. Aí eu disse, não, eu tenho que ir lá falar com o Carlos, porque não posso deixar para amanhã. Geralmente é isso que eu faço Deixa pra com o aluno. Sim. Eu chamo para conversar. Por que eu te levaria para a direção? Nós temos que resolver nós dois. Pois é. Se nós não resolvêssemos, aí sim, poderíamos chamar pai, mãe, sei lá. Mas, em último caso, a direção. Porque a direção ela não está dentro da sala de aula. Pois é. A direção a gente deixa no último extremo quando realmente esgotaram todas as possibilidades que tu tem com o aluno. E querendo ou não, a direção também é um pouquinho parcial pro professor, né? Não acha que, tipo assim, ela vai dar mais razão pro professor do que pro aluno se tiver uma confusão, Às vezes não. né? Às vezes não, porque às vezes o professor, ele isso já aconteceu outras vezes com outros alunos. Ah, daí sim. Entende? Dá pra perceber que às vezes o que tá Isso. causando, às vezes é uma atitude do Às professor. vezes assim, não é só defender. A função da direção não é só defender o professor. Ela vai defender o professor quando o professor estiver com razão. Se a diretora tiver que puxar a orelha do professor, ela vai puxar. Ela vai chamar. O que aconteceu lá, né? Um fato uma vez. Eu nunca tinha sido chamada na direção, mas foi engraçado. Um aluno sempre chegava atrasado. Ele gente batia conhece? na porta. Não é da turma de vocês, tá, foi eu bem tinha antes ouvido. isso. É que eu ia Tá? Bem tentar antes. descobrir quem é. Eu também. Não. E ele bateu na porta depois da 1h30. Aí eu abri a porta, né? Mas ele não tinha autorização. Eu disse, não vou me Sim. estressar. Aí eu disse assim para ele, lá vem o retardatário. Né? O retardatário. Retardatário. Tá. Aí ele pediu para ir tomar água. Eu disse, não, fulaninho. Tu chegou atrasado, não terminou nem o primeiro período, tu quiser tomar água, espera mais um pouco. Aí tá, passou na hora do recreio, a vice me chamou. Dando assim, o fulaninho veio aqui reclamar de ti. Eu disse, mas por quê? Porque ele chegou atrasado? Não. Ele disse que tu chamou ele de retardado. Que tu tinha que pedir desculpa para ele que chamou ele de retardado. Daí ela disse assim, eu sei. Ele falou que era retardatário. Daí a vice teve que explicar para ele o que era retardatário. Que é uma pessoa que está sempre atrasada. Sim. Só por isso eu fui chamada. Mas Pois ela é. dava risada. Mas eu gelei, né? Porque eu nunca sou chamada. Sim. Então, assim, foi esse fato. Para te É. ver como é que de uma coisinha desse tamanho virou. E ele não falou bola, né? comigo. Ele não me procurou. Né, para explicação, pedindo explicação, ele foi direto. Ele foi direto na direção direção. para resolver, né? Eu não sei se vocês recordam que eu chegava na sala e eu dizia, se tiverem algum problema, falem Resolvam, comigo. sim. Falem Uhum. comigo Isso primeiro. aí eu lembro. A gente sempre vai conversar. Se não resolver, falem com a prof. Conselheira. Ô, conselheiro. Se a professora conselheira não resolver, aí sim, Parte pra parte para a direção. Parte pra agressão. Não, tô brincando. É. Não parte pra agressão. Aí ele foi direto. Pois né? ele foi no último, no Foi extremo. na última instância e graças a Deus, né? Foi até. Aí eu comecei a rir, porque. Aí agora, quando ele chegava atrasado, eu não falava mais essa palavra. Ele continuava chegando atrasado, mas eu não falava mais retardatário. Pois é. Não falava nada. Daí ele se ofende também, daí que é um problema maior, né? Sim, imagina se ele fala para uma pessoa que também não sabe o que é retardatário, que não entende. Imagina, ele fala pros pais, os pais não Isso. sabem o que é, eles vão querer ir na justiça, vão querer... Exatamente, né? Quem é que vai... Né? E às vezes na sala de aula os alunos escutam. Mas se tu precisar de um aluno, será que ele vai lá te defender? É, tem isso Pois também, é. né? Na hora do vamos ver, como diz o outro, vamos ver. Mas isso aí passou e foi engraçado.
Foi. Depois que ela esclareceu, tudo foi muito engraçado, É. né? Daí ela disse assim, eu nem ia te chamar, mas eu te chamei para te dizer, olha o que aconteceu, né? Uma coisa que hoje, se eu entrar na sala de aula e falar retardatários, não vão saber também, porque hoje o aluno está... Retardatário, né? Ele tá retardatário. Não, ele tá não muito é... atrasado, né? Ele tá sem interesse nenhum em aprender. Ele não quer ter cultura. Pois é. Né? Ele está sem cultura. Não sabe o que está acontecendo no mundo. Não sabe, por exemplo, entrei no 9º ano e falei do problema que estava havendo em Israel, Sim. semanas atrás, né? Israel e Palestina, que é desde as cruzadas, desde a época que está na Bíblia. Tem, né? Bem antes de Cristo, digamos assim, de Sim, todos sim. os processos. E eles não sabem. Pois é. Então, aí fica difícil, né? Tu ficar falando, usando máscara. Eles usando máscara. Explicar todo esse processo demora um pouquinho, né? Demora. Fazer ele entender, entrar na cabeça do aluno. Não é fácil fazer um aluno entender esse processo sem ele ter uma base. Pois né? eu imagino. Mas é ossos do ofício. Mas você falou de voltar agora, os alunos de máscara. Quando vocês voltaram pra escola, quando a escola voltou, foi muito estranho, tipo, a adaptação, tipo, ver os alunos de máscara, ver pouca gente, né? Para mim foi, assim, a gente se adapta, né? Mas não é a mesma, jamais vai ser a mesma coisa. Jamais. Porque hoje a gente entra, o que a gente faz? A gente entra, a Elsa mede a temperatura, a outra professora lá que está lá bota álcool gel na mão da gente, a gente vai lá, bate o ponto, vai na sala dos professores, eu pego o meu giz lá, vou na sala da vice, pego o mapa, porque tanto história e geografia, no assunto que eu uso o mapa, né? Sim. E subo para a sala. Não posso ficar na sala dos professores. Nós não podemos ficar dentro da sala dos professores para não aglomerar. Sim. Então, falta o contato com o colega. Né? Aí entra 1h20 e vai embora um pouquinho antes das 4h20, porque passa alguém que a direção mande para ir liberando eles devagarinho, para não aglomerar na saída. Sim, porque sim. sabe como eles vão descendo devagarinho, né? Aí aglomera tudo. Aí bate o ponto, guarda o material e vai embora, não pode mais ficar. Então, eu sou daquela que passo na secretaria, converso com as gurias, né? Fico na sala dos professores, fico girando, vou na cozinha, vou para lá e para cá para cumprimentar todo mundo, agora não posso. E para o aluno também, porque eles ficam distantes um do outro. O que a gente mais fazia, tipo assim, a gente, quando tinha troca de professor, a gente se reunia numa mesa e conversava, até na saída. Eu lembro que eu ficava, tipo, 1 hora depois conversando. E recordo que, dependendo do aluno, ele chegava na sala ali, no primeiro período, ele cumprimentava todo mundo, né? Ele passava de classe em classe, batendo, eu dando a fazia mão. isso. Eu fazia isso. Isso, e agora a gente não pode mais fazer isso. Pois é. Por exemplo, tinha aluna que me abraçava. Sim. E outra coisa, gente, esses alunos de 2021 eu não conheço. Tem isso. Pois é. Eles não foram meus ano passado. São tudo novos, né? Não... São todos novos. Eu não conheço nenhum. E da mesma maneira que tu não conhece eles não te me conhecem. Eles Exatamente. Pois é. Então, assim, quando tu acaba não tendo aquele contato, como eu falei, falta o lado afetivo. Sim. Tu conhecer o aluno. E, por exemplo, assim, numa turma que vem ontem, no 9º vinham 5 alunos. Ontem veio 3. Então já diminui, né? Aí tu já não sabe mais por causa da máscara. Não sabe quem só vê o olho, assim, Pois né? é. Tu não grava mais Pois os é. nomes. Não consegue mais essas características. Gente, tá muito ruim. Pra mim, assim, Eu tá imagino. muito ruim. Pois é. Isso da máscara reconhecer, eu vejo que é muito verdade, porque eu comecei em uma academia diferente agora na pandemia, e daí de vez em quando as pessoas tiram assim pra beber água. Daí as pessoas são sempre as mesmas. Daí quando elas tiram pra beber água, assim, meu Deus, que não parece, pelos olhos, parece que é totalmente diferente quando eles tiram pra beber o bolso. Exatamente, né? A gente não se conhece mais. A gente mudou agora. A gente tá aprendendo a sorrir com os olhos, né? Pois é. Sim. Pois é. Passa, cumprimenta a pessoa, tu não sorri mais. Tu tem que fazer o olhinho brilhar. É. Porque senão vai ficar aquela coisa muito impessoal, né? Que a gente... Sim. Mas, infelizmente, eu acho que isso aí vai longe. Sim. Vai. Isso aí não... 2022 não vai resolver. Não vai. Não vai. E o remoto, o híbrido, ele veio para ficar. Acho que veio realmente pra concordo, ficar. eu concordo com a senhora. Mesmo passando a pandemia, ele não vai ser... Mas acha que vai ter a aula presencial e o híbrido vai ser mais um negócio para passar conteúdo, para ter os temas, ou vai ser tipo bem o híbrido mesmo? Eu acredito que o híbrido vai continuar nesses termos. Tu quer ir, tu vai. Entendi.
Vai ter a opção de escolher, né? Não pode ser que sim, não, né? Sim, com certeza. Por quê? Gente, baita economia. Vamos falar no meu caso que é Estado. Olha a economia do Estado. Realmente. Pois é. Partindo, vamos pensar só no simples. Material de expediente. Seja ele papel higiênico, seja ele tudo. Luz, energia elétrica, água. Já muda, né? O material de expediente, a gente não pode entregar para o aluno no presencial nada xerocado. Tem isso também. Economia no toner, nas folhas. Estou falando simples, né? Sim, Simples. o mais básico que tem. Né? Porque o café a gente que levava. Cada professor tem que levar meio quilo de café e, se eu não me recordo, 2 caixinhas de chá para a gente ter no recreio. Ah, sim. Nós é que financiamos, Sim. né? Então, olha a economia para o Estado. Tudo isso, a limpeza, né? Pois é. Material, tudo é economia. Tudo é economia. Você não acha que essa economia que eles vão ter em uma parte, eles vão redistribuir para outra? Tipo assim, se vai ser o online, daí ter uma estrutura melhor para salas de aula para quem tá lá, ou assim, tipo, fazer a reunião, a aula para quem tá tanto presencial quanto para quem tá em casa. Pois é, o ideal seria isso. Aham. Né? Porque tanto na universidade, escolas particulares acontece isso. É. O professor está lá na sala de aula e o aluno em casa está assistindo a aula. Para nós, não sei se o Estado vai investir. Talvez num futuro Num pouco futuro, mais distante, né? Porque seria bem melhor. Porque Bem melhor. hoje, para o professor, ele trabalha presencial, online. Pois é, tu vê, segunda e quarta eu estou na escola de tarde. E aí depois nos outros Aí dias tem que... acumula, desculpa, terça e quarta. E depois acumula todo. Porque vocês sabem que cada vez que vocês fazem uma atividade, a plataforma, se você escreve ok, feito, manda um e-mail, né? Sim. Aí fica ali, às vezes eu chego em casa, tem mais de 100 e-mails para me olhar. Aí se tu não, tu tem que, eu olho primeiro os e-mails, por quê? Porque no e-mail pode estar dúvida. Ah, sim. Às vezes o aluno só escreve feito, né, ok, ou tem uma dúvida, tu responde. Então, assim, tu não pode deixar muito tempo os e-mails acumularem, porque tu não sabe se são dúvidas. Né? A plataforma, eu olho 3 vezes, 4 vezes por semana, quando eles mandam os trabalhos. Como nós estamos no fim do mês, essa semana eu só fiz um arquivo dizendo para eles, né, que essa semana não teriam atividades, dando a oportunidade deles fazerem as atividades que eles não tinham feito. Porque eles têm muita atividade. Pois é. Isso eu percebo também, que a gente tem muita coisa. Tipo assim, pode não parecer pra gente fazer se fosse num período de aula normal, assim. Mas a rotina muda, né? Sim, pois é, porque o que eu faço? Normalmente eu acho um vídeo lá no... Eu não gosto muito de gravar vídeo. Sim. Sim. Não é... Não nasci, não fui talhada para isso. Então eu procuro uns vídeos bons lá no YouTube, até o Nicolas me ajuda, porque eles têm uma visão diferente da minha, né? Então eu coloco o vídeo. Sim. Aí na outra aula eu aprendi a fazer slides. Agora no Drive, sim. sabe? Antes eu usava o PowerPoint, né? Mas dá muito trabalho. O Drive é bem melhor. Sim, né? sim. Eu coloco lá. E tem o vídeo e o conteúdo. Aí depois, na outra semana, eu peço uma atividade. Não vou largando muita coisa. Pois é. Porque se tu coloca um PDF de texto, Ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Eu não leio. Agora um slide, que é pouca informação e bem mais resumida, prático, é mais prático para o aluno. Pois é. E às vezes eles até botam, umas meninas principalmente, que botam mensagem, professor, adorei, né, os slides, o professor lá do vídeo é bem legal, deu para entender bastante. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena tu trabalhar dessa forma. Mas não é a mesma coisa. Não, nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Eu vejo ali aqui a minha questão dessa parte da plataforma, eu tava contando, eu já fiz 120 trabalhos esse ano, 2021, 120 trabalhos. Então pensa, são, assim, obviamente trabalhos às vezes no terceiro ano que eu tô agora, são trabalhos, tipo, cruzadinha, sabe? Trabalhos simples. São trabalhos vergonhosos até. São um pouco vergonhosos os trabalhos pra série que eu tô, mas não tem como. Pensa, uma professora tem toda essa questão de elaborar o trabalho, fazer o trabalho, enviar o trabalho, dar atenção pra todos os alunos que têm dúvida. Eu digo assim pra vocês, eu tenho 7 turmas, tá? Mas tem colegas que têm 26. Pois é. Verdade.
E como eu falei para vocês, é difícil. É muito difícil. Nós não estávamos preparados, apesar de ter um ano. Gente, eu fiz didática, eu fiz psicologia da educação, eu fiz disciplinas para estar dentro da sala de aula. E numa hora para outra, né? Antes a gente pedia ajuda para o aluno, né? Eu não, no caso, mas para montar lá os mapas, né? Em cima do quadro. Eu botava Era no uma quadro. briga, era uma Porque briga. eu digo assim, o meu braço é curto ou eu sou baixinha, porque eu não alcançava. Mas também tinha professor que levava, como é que chama assim antigamente, que tinha as televisão, as coisas para sala de aula para assistir. Os projetores? Os projetores, a gente pedia para os alunos ajudar, porque a gente Sim. não sabia, né? Sim. E agora nós tivemos que aprender a fazer tudo sozinho. Pois é. Mudou? De uma hora pra outra, né? De uma hora para outra caiu assim de paraquedas, né? Nós caímos de paraquedas dentro de uma tecnologia que nós não tínhamos. Aí a gente eu recebi um Chromebook, né? Sim, Chama. é o Chromebook. É. Ah, o notebookzinho? Isso. Aham. Eu não consigo trabalhar naquilo. Sinceramente, assim, como eu te falei aquele dia que eu sou um dinossauro para algumas coisas, né? Sim. É muita tecla de atalho, Sei, ele não sei. tem, ele é nuvem, é não sei o quê. Não dava, ele não tem O mouse? e não para colocar o pendrive. Ah, Não tem USB. Isso. Não tem? Aí tu tem que mandar tudo por e-mail Aham. para ti mesmo. Sim, Pra ti mesmo. eu entendo. Isso aí é uma... Aí tô lá com o meu Dell lá, que já tem uns 8 anos que eu tenho. Tá lá, tá lá. Uma hora eu vou ter tempo. Porque assim, a gente que... Não vou dizer assim que eu não estou aberta à tecnologia, eu estou. Mas eu levo mais tempo que vocês para... Sim, É que é sim. diferente, né? Então o meu Note ali, ele é rápido para mim. De repente esse que o Estado mandou seja mais rápido. Mas eu ainda não tive tempo, porque é muita coisa para a gente fazer. Meus colegas mais jovens, né? Por exemplo, de tarde, eles levam para a sala de aula e copiam dali pro quadro e fazem miséria, né? E eu ali, né? Nossa. Pois é. Mas uma hora eu aprendo. É o jeito de cada professor de ensinar, né? Às vezes tu tem mais facilidade com a moda antiga, que é no giz, no mais manual, sabe? Sim. É a maneira que tu gosta, a maneira que tu prefere, a maneira que tu tem mais facilidade. Enquanto alguns outros professores conseguem, com o projetor, com o notebook, conseguem ter uma aula mais prática. Eu disse assim, a gente teria que fazer uns cursos. Né? Sim. Tem professor ali que domina, né, um monte de coisa. E, por exemplo, assim, eu tive que aprender na marra a fazer formulário. Ah, sim, formulário do Google. É. Nunca tinha feito Nem eu formulário. sei fazer. Cara, eu fiz uma vez, eu parei pra fazer uma vez, eu olhei, caraca. Tipo, é mais complicado do que parece. Porque tem bastante opçãozinha, assim. Nossa. Não, é depois que tu pega o jeito, porque tem depois é vários tranquilo. detalhes que tu tem que cuidar quando tu faz. Sim, sim. Depois tu aprende. Mas pra mim era um bicho de 7 cabeças, né? Fazer um formulário. Agora, se eu tiver que fazer, eu faço. Pois é. Né? Joga, Mas, né? Agora tá bem nessa Agora- hora. Nossa, tu mata no vai. peito. Agora é só dominando. cartear, né? Agora Nossa, agora só. ah, é um formulário por semana. Bill Gates que se cuide, né? Porque Tá chegando já. tô chegando é. lá perto, né? Quem é Elon Musk? Né? Quem é Elon Musk? Tecnologia, assim. Vamos lá pra Lua. Vamos lá? Vamos lá andar de foguete daqui a um tempo, né? Mas se a gente não se atualiza, a gente fica para trás. Então É. tem que se atualizar, Sim, né? Porque com certeza. tudo é uma questão de se adaptar, né? De fazer. Pois é. E essa mudança de professor levando notebook pra sala de aula, você falou, será que tu vê pro aluno levando o notebook pra sala de aula? Pelo menos Que nem no ensino universidade, médio. né? Tipo assim, que nem universidade, porque fundamental eu acho difícil se concentrar na aula ali com o notebook, mas ensino médio, que já é um pessoal mais avançado. Eu acredito que sim. É. Eu acredito que esse negócio de caderno Não tá ultrapassado. Não vai mais bolar, não. Não vai mais. Tanto que o Nicolas estuda numa escola particular, tá? Sim. E lá eles tiraram de tudo as paredes que proibido usar celular na escola. Ah, sim. E foi feita uma live, né? E o coordenador explicou que a partir de agora, então, os alunos podem utilizar o celular em sala de aula. Aham. É uma mudança. Pois Porque é. antes, Esse meu Deus, é, né? né? Lembra, a gente ficava neurótico dentro da sala de aula. Né? Pois é, eu lembro que tinha gente que colocava o celular dentro do estojo e ficava mexendo ali assim, fingindo que Jogo tava de copiando. futebol, É. jogo de futebol Isso, era quieto. Ou aqueles que colocavam ele dentro da manga, nos dias Sim, de frio, sim, com sim. o fone de capuz. E agora, Nossa. E de não, capuz. E de capuz, né? Aí ficava assim, né?
Ficava com o capuz assim embaixo, Isso, ninguém tá isso, vendo e tá escutando E música. agora não mais. E agora é um perigo, porque agora tem fone Bluetooth, eu tenho um daqueles. Só botar aqui, bota o capuz e ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Então não adianta. A escola ela tem que estar aberta para isso. Pois é. E acredito que tudo vai ser diferente. É um negócio que, assim, não tem problema nenhum a tecnologia na sala de aula, mas a cultura do aluno de entender que aquele é o momento de estudar e não de ficar fazendo qualquer outra coisa, eu acho que é mais importante. Vai da Sim. maturidade do aluno. Vai né? da Verdade, maturidade. E outra coisa assim que me incomoda muito por exemplo, assim, há exceções, óbvio. Sim, Eles dominam até tudo ali. sim. Agora tu pede para fazer um trabalho com normas, Sim, Da BNT? sim, entendo. A BNT, né? Ninguém. ninguém consegue fazer. Pois é. Porque eu digo assim, ó, a gente está falando de tecnologia. Vou falar um pouquinho do passado. Eu até questionei os alunos no presencial, que eu não iria falar da minha vida, mas eu só queria fazer uma pergunta. Eu estudei a década de 70, 80, né? Sim. Na escola. Se a pandemia tivesse ocorrido nesta época, como é que eu ia estudar? Putz, Pois é, aí realmente, não- de fato, aí ia ser... Será que nós teríamos aula pelo rádio? Ia ser centralizado na televisão. Pois é, né? Entendem isso? Sim. Assim, ó, vocês estão numa geração ótima. Vocês têm a tecnologia na palma da mão. Privilegiado, né? Vocês têm tudo na palma da mão. Eu fiz, na minha época era primeiro e segundo grau, eu fiz tudo isso e a faculdade sem celular e sem computador, porque não existia. Pois é. E existia computadores, mas a gente chamava de terminais, eram terminais ainda. Sim. Não tinham essa função. Aham. Então imagine essa pandemia nesta época. Aham. O que nós iríamos fazer? Pois é. Se não podemos ir na escola buscar material. Sim. Diferente, né? Então tem que usar essa tecnologia para o bem, para a cultura, para o conhecimento e criar outras formas que todos tenham condições. Porque nós temos alunos na escola que realmente não têm celular. Tem um celular para a família inteira. Daí é E esse complicado, né? pai, ele vai trabalhar, essa mãe vai trabalhar e leva esse celular junto. Aí chega em casa, tem 3 para fazer trabalho. Pois é. O 4G do pai não aguenta, Não aguenta. né? Tanta coisa assim. Tem que dar acesso também. Não adianta ter toda essa tecnologia se o meu aluno está morando lá na periferia passando fome. Verdade. Tem Pois que é. pensar nisso também. Todo mundo tem que ir junto, né? Não é só metade da escola Isso. aprender com isso, sendo que a outra metade não. Eu não posso me esconder naquela coisa que eu não tive o privilégio, que eu fui um excluído. Sim. Eu tenho que dar o acesso a todos. Pois é. E vai de cada um. Não estou dizendo que o Estado tem que ser o paternalista. Por uma forma tem que ser sim. Tem que ser. De uma forma ele tem que ser sim. Para a educação, para a saúde, para a cultura, ele tem que ser. Ele tem que dar essas ferramentas para o aluno. Né? Seja na universidade, seja no fundamental, no médio, né? Pois é. Porque senão, como é que o aluno vai fazer? Pois é, eu penso assim, o aluno, ele aprende muito a mexer com a tecnologia se comunicando, né, com as pessoas, com os amigos, com a sociedade em si. E não agora, né, mas no futuro, ou talvez, com certeza foi no passado, a gente aprendia tudo que a gente sabe na escola. Exato. Né? A gente se formou com a sociedade da escola. Então, todo mundo tem que ter a oportunidade de aprender, né? Não pode deixar um para trás. Isso. A escola, ela é aquele fator da socialização. Né? Na escola, tu pode... mas na família que tem que estudar, tu tem que dar... A família educa. Mas a escola, ela passa o conhecimento, a cultura, mas ela também educa. Porque, às vezes, o aluno, né... Sabe aquele negócio das aparas, né? Tu vai aparando algumas coisas e ele acaba vendo, né? Que ele tem que mudar. Eu sempre digo, né? Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não arrumo a cama. Essa é uma frase que foi uma filosofia muito grande. Minha cama tava arrumada ali, hein? Sim, mano. Parabéns, né? Tá. Então eu tenho que começar com as pequenas coisas. Não adianta eu querer ter grandes responsabilidades se eu não tenho pelas pequenas. Então, assim, por exemplo, assim, agora o governo de vez em quando manda cestas básicas, né? Sim. Agora, chegou dia 9 e vão ser distribuídas. Eu vi um post que a escola fez. Vocês não têm ideia da quantidade.
Aí ele manda os produtos, aí tem que montar os kits, né? Sim. Os professores mesmo que fazem isso. A direção, o pessoal da cozinha ali sim. monta. Então, é para vocês verem como tem gente ainda que precisa de comida, precisa de alimento, Pois é, precisa do básico do básico. pois é. Agora, vai me falar de tecnologia, de plataforma, se não está passando fome. Pois é. São realidades totalmente diferentes, né? Que a gente vê. As realidades são diferentes, né? Pode ser que tenha um aluno que está lá, né? Privilegiado, tem notes, tem celular, tem Wi-Fi, tem tudo, e outro O outro não tem, ele não vai ficar tem, observando. ele não faz as atividades. Pois é. Agora me diz como é que ele vai fazer um vestibular, vai fazer um Enem, vai fazer alguma coisa. Pois é. Eu penso assim, que nem o Bruno falou de trazer o notebook pro aluno, sabe? O próprio aluno levar, né? A questão é exatamente levar para a sala de aula. Só que eu penso assim, tá, a aula vai se voltar pro notebook ali. A professora manda um arquivo, todos os alunos têm acesso que tem notebook, e aquele aluno que não tem o notebook? Como é que ele vai estudar? Sendo que a aula vai ser baseada num arquivo, num notebook. Tecnologia. Mas aí a gente tem que pensar em outra coisa também. Para esse notebook funcionar, eu preciso de Internet, Wi-Fi, luz. internet, tudo que chegue dentro da sala de aula. Pois é. E a gente sabe que não acontece, né? Não acontece. Então é tudo muito. Precisa de muitas mudanças em relação a isso, essa tecnologia. Mas eu acho que a pandemia veio justamente para isso. Mas Para adiantar esse processo isso, para todo, adiantar né? esse processo, mas eu digo para vocês, a socialização faz muita falta. Faz. Eu imagino. Faz muita Eu falta. imagino. O professor também. Porque a máquina não tem afeto. Pois é. A gente É não verdade. sente o afeto. Pois não é. tem aquilo. Não adianta. Mesmo recebendo uma mensagem carinhosa de um aluno, assim, sabe? Que a gente falou, tem pessoas que elogiam o trabalho, sabe? Sim. Fazem coisas, mas mesmo assim não é a mesma Não coisa, é a mesma né? coisa, porque eu acho que eu sempre digo assim, ó, quando tu está explicando um conteúdo em sala de aula, que tu olha a tua turma, que tem uns 25 olhinhos brilhando, eu me dou por satisfeita porque eu sei que entendeu. Sim. Né? Tem ali uns Pois 5, é. 6 que estão viajando. Eu era um deles. Mas a melhor coisa que tem pro professor é tu olhar e ver que os olhinhos estão brilhando. E Pois Quando é. o olhinho brilha é porque entendeu o conteúdo. Quando o aluno entende, ele quer deixar claro que ele entendeu. Ele vai ficar falando. Pois, "Ah, vai entendi, ficar, né? Entendi, o aluno, né? Então, assim, pra Faz, mim... faz aquelas barulho de sapo, Aí, sabe, tipo assim, caiu a ficha. É isso aí. Pois Ai, é. até me emociono, desculpa, mas... Não, fica à vontade. Mas é assim que funciona. Eu tenho Sim. muita saudade disso. Pois é. Muita demais, meu Deus do céu. Como eu falei que se eu der certo, estou me aposentando, né? E eu não queria terminar Desse jeito. dessa forma. Sem contato com o aluno, sem isso. Isso. Eu reclamo bastante de tudo que eu tenho que fazer, mas faz parte, né? Pois é. Nada vem sozinho. É. Vem sempre o algo atrás, né? Vem sempre o outro lado da moeda, né? Exato. Pois Mas eu sinto muita falta. Eu vou para a escola bem faceira. Mas quando eu chego lá e caio na realidade, eu digo, meu Deus. Mais Saudade, um né? dia que não vai ser Não Esse é? é um negócio porque eu falei pro Carlos esses dias. Eu falei assim, a gente, se for olhar, a gente já se formou. A gente Pois é. tá, o segundo e o terceiro ano que a gente tá agora, a gente não vai ter o mesmo contato que a gente tinha no passado. Então a gente basicamente, o tempo de escola, O último passou. ano, o último Só ano que a da gente nossa nem vida. percebeu. O último ano de escola da nossa vida já foi. já foi. Passa muito rápido, né? Quando a gente vê. Quando a gente vê, a gente está com 18, está com 20, está com 25 e... Pois mas é. o que eu fiz, né? Aham. Às vezes a gente lê assim que a gente se encontrou pela última vez e não se deu conta que era Pois é. última vez. a última vez, sendo Aham. redundante, né? Não parou para pensar. Sim. Por exemplo, assim, do meu tempo de faculdade, que é mais recente, digamos assim, eu não tenho contato com meus colegas. No Facebook, eu tenho 2 ex-colegas do tempo que eu estava no Fundamental, que são minhas amigas no Face, que a Sim. gente conversa. Fundamental. Do Fundamental. O restante Sumiu, desapareceu. É, desapareceu, não sei. pois é. A gente até pode se topar, mas de repente nem lembra como é um outro, porque a gente acaba mudando, né? Sim. E eu digo que meus alunos eu reconheço, eles mudam, eles crescem, mas os olhos não. Os olhos permanecem, então a gente conhece mais. O brilho do olho o continua olho igual, é né? o olho, É. sabe? É o olho. Imagina Porto Mil de barba.
Imagina. Pois é, né? O cara de barba. Gente, O cara, ele não corta a barba, ele é Não, para, pô. Eu desleixado. vou Né? fazer isso sexta agora. para mim foi comentar com vocês uma experiência que eu tive assim que guardo no coração. Eu no sábado, às vezes, agora não tenho ido tanto, mas eu ia na feira. Sim. Aí no sábado de manhã estava vindo a Mariângela puxando seu carrinho de feira. E era cedo, eram umas 8 e pouco já, né? Eu estava voltando. Aí parou ali na 13 de maio, né? Que eu moro ali, parou um carro do meu lado. Eu digo, ai meu Deus, 8 e pouco da manhã, o cara acha que eu tô querendo dinheiro, que eu tô fazendo feira. Vai levar meus brócolis. Aí Vou ficar desce, sem almoço. aí desce um rapaz assim de terno, gravata, bem vestido. Sim. Nossa, que crime organizado, Pois né? é. Com a cara meio amassada, mas bonitinho. Bem vestido. Aí ele desceu e disse assim, prof, tu não me conhece? Aí eu olhei assim pra ele, fiquei, Mateus? Professora, eu sou o Mateus. Aquilo ali pra mim foi ganhar na Mega Sena. Sim. Não ser assaltado. Porque, tu viu, ele me viu puxando o carrinho de feira Sim. e parou. Ele não precisava ter parado, né? Porque eu não vi ele. É. Eu não vi ele. Pois é. Então, essas coisas que valem a pena a gente ser professor. Por causa disso, pô, É. o aluno, né, te reconhecer puxando carrinho de feira. É surreal uma coisa dessas, né? Ter o reconhecimento do aluno, né? Isso, exatamente. E marca na nossa vida também. Marcou, e como os alunos marcam na nossa, né? Pois é. Eu já fui em casamento de aluna, de ex-aluna, já Sim. fui em batizado de filha de ex-aluna. Pá, é. Né? Festa de 15 anos, uma época. Agora já não tem mais, Não de tem. uns 6, 7 anos para cá já não fazem mais tanto. Mas e aquela, sabe, aquela turma, não é só eu. E uma turma, nós enchíamos uma mesa na festa de 15 anos da aluna. Sabe? Fazia questão assim da gente ir. Era bacana, porque a gente participava desses momentos, né? Pois é, participava da vida do aluno, né? Exatamente. E o aluno também sente isso com o professor. Quando o meu irmão se mudou pra Floripa, que ele foi estudar lá, toda vez ele vinha visitar, daí toda vez que ele tava aqui, ele ia lá no Emílio pra falar com as professoras. Eu ficava assim, mas por que ele tá falando? Hoje eu já entendo, né? Porque Sim. foi o que eu falei, a gente meio que já se formou. Então, tipo assim, ir no Emílio conversar com as professoras, Sim. Pois é. E aquela turma do Gabriel, e que tinha outros ali daquele ano, de 9º ano, eram fora de série, né? Eram umas turmas assim, também, nem me lembro do ano, mas, meu Deus, era totalmente diferente, sabe? E aqueles corredores cheios, né? De aluno para lá e para cá. E aqui fugiam, né? E era aquela confusão. E o professor na porta lá, segurando, na troca de professores, meu Deus. tem uma história que ele falou que... Não tem mais isso. tem uma história que ele falou que quando ele tava no último ano do ensino médio, tinha aquelas mesas branca e azul que tinha. Sim, as as novas. daí eles viram isso numa outra sala e a deles era aquelas antigas. Eles chegaram um dia, umas meia hora antes, e trocaram todas as mesas pra botar pra sala deles de volta. Meu Deus. Mas tinha isso, eu lembro que quando eu tava ali no 7º, 6º, 8º, a gente via também a nossa sala, geralmente era a sala que não tinha as mesas novas, né? Era as mais velhas, e a gente queria as mesas bonitas, as mesas novas. né? A minha era com as novas. Ah, é? Pois é. A minha não. E agora a gente entra na sala de aula, né? As mesas estão empilhadas lá. Lá no fundo, lá né? Lá no fundo tem máximo 10 classes bem separadas. Assim. Eu tava em uma videochamada com um amigo meu, com o João Otávio. Já tava. Ele tava na sala e a gente tava em videochamada, ele tava me mostrando tudo, sabe? Ele tava mostrando como é que tava e eu vi a realidade assim E foi colocado, né, as setinhas para ti voltar. Quando eu vejo, eu tô do outro lado, daí eu pulo para lá para seguir. Tem escada para subir, escada para descer. Pois é. Então é tudo muito diferente, né? A gente tem que se adaptar numa coisa que tá tão automático. Pois é. Imagina, como eu falei, a gente chegar na sala dos professores, encontrar os colegas, conversar, dar risada, tocava o sinal, a gente ia para a sala, depois no recreio, se reunia de novo. Agora... Pois é, imagina esses alunos que tu não chega a conhecer, a questão da máscara e tudo, tu não cria um afeto. Eles nem vão lembrar dessa época, né? Não, assim, e depois, assim, parece que 2019 tá tão distante, né? Pois é. O último ano que a gente teve presencial, Normal. de fato. Normal. E tu olha para trás, meu Deus do céu, acho que nem nos sonhos mais doidos a gente ia imaginar. a gente ia imaginar que ia passar por uma pandemia, gente. Pois é.
Ainda uma mais coisa no- dessas? Ainda mais o tempo que a gente tá hoje, com a tecnologia e tudo, né? Preparo. Sim, É absurdo. eu não sei, assim, eu me preocupo, porque querendo ou não, independente do aluno estar na particular ou na pública, a defasagem vai ser grande. Vão chegar lá para fazer o Imagino. vestibular e... Vamos sofrer. eu não digo assim, porque a universidade também ela está perdendo muito aluno, né? No fim passa, mas ele vai penar um pouquinho depois, né? Porque o professor na universidade já tem outro olhar, né? Sim. Não, com certeza. Então, eu acho que a estrutura está toda modificada. Pois é. A estrutura vai abalar completamente. E aqui, por exemplo, eles privilegiam um pouco o médio. Tudo que é revolução acontece no médio. Sim. É mesmo. Né, as É revoluções mesmo. são no médio e a assistência é para a universidade. Tem ProUni, tem não sei mais o que, não sei mais o que, né? Sim. Eu começo a reforma ou uma casa pelo telhado, É, de fato. eu tenho que começar pela base. Eu tenho que primeiro ir lá nas séries iniciais e dar aquela atenção maior. Pois Agora, é. falando um pouquinho de séries iniciais, as minhas colegas estão pirando, né? Como é que tu Eu vai imagino. ensinar uma criança a ler e escrever online? Nossa, eu não tinha nem pensado nesse sentido. Tinha pensado em como vai deixar um pentelho sentado na frente do computador para dar aula. Não, mas como é que meus colegas estão fazendo isso? Como é que eles estão? E os pais não têm paciência. Não, Pois é. acho que não. Eu Pela imagino. primeira vez, agora os pais estão vendo o trabalho de um professor. É. Porque é fácil tu sentar do lado do filho, auxiliar ele no tema de vez em quando, no teminha, nas coisinhas. Agora tu sentar do lado dele, ajudar ele a segurar um lápis. Tem crianças que não vão para a escolinha. São criadas pelos avós, né, pelos pais, pelo processo todo. Como é que tu faz isso? Pois é. Então, começa lá embaixo. Se a reforma não começa na base, como é que vai reformar o teto, né? Que nem tu disse. Exato. É isso também que às vezes eu fico pensando, sabe? Pois é. E eu tenho que fazer os alicerces bem sólidos para minha construção não cair. E aí eu vou colocando tijolinho, cimento e vou dando, né, o respaldo e atendendo e injetando mais naquela fase da criança. Sim. Senão não vai funcionar. Mas, né, por isso que eu digo, se eu entrasse na política não durava um dia. Então, nem me candidato. Eu lembro Eu lembro. uma frase muito característica tua que a gente falava, a gente te reconhecia na hora. Falava assim, falam mal dos políticos, mas colar na prova, colo, né? Mas Isso era muito verdade, é verdade. Que nem agora que eu achei assim, nem sei dizer, brasileiro não tem jeito, né? Falsificando atestados, né? Sim. Para poder tomar vacina por ter comorbidades. Aí tu vai fazer o que com um povo desse? Sem entrar em detalhes, né? É culpa do governo estadual, federal, municipal, isso? Isso é muito da cultura, né? É. É cultural. Eu sempre tenho que levar vantagem. Pois Porque- é. Jeitinho brasileiro. o jeitinho É de- brasileiro, brasileiro sair gente, na é frente, né? brasileiro, né? É brasileiro, é uma racinha. Tempo que eu falava pra você, né? O povinho que botaram aqui. Não tem terremoto, não tem tsunami, não tem, Não tem nada. furacão, mas o povinho, vou te contar. O povinho É faz que não um dá pra ser um estrago. lugar perfeito, né? Não dá. Tem que equilibrar, a natureza tem que Tem que equilibrar. equilibrar, né? Tá louco. Mas é assim que funciona, né? Tanto que olha o Japão lá, que tá cheio Pois de é, o terremotos, Japão, né? o Olha, povo absurdo. lá é absurdo, né? É Aqui que a gente só- não tem isso, o povo é um desastre total. Não, o japonês não tem, né? O japonês é outra cultura. É, Não tem. outro patamar. Vem da base aquilo, Tu né? sai do Brasil, tu já começa a ver que é diferente. Pois Eu é. sempre digo, é bom morar no Brasil, nós temos democracia, nós temos várias coisas, né? Mas a gente não sabe aproveitar muito bem enquanto brasileiro. E você Pois já é. saiu do país, né? Hum? Já saiu do país? Saí. Saiu? Foi pra onde? Primeiro eu fui aqui em alguns países da América América, né? Aí em 2019, em janeiro, a gente foi para Portugal. Portugal. Ah, que massa. Já foi pra Europa, então? Ei, É. europeu. Respirou o ar europeu. Sim, nós fomos dia 31 de janeiro de 19 e voltamos dia 1 de fevereiro. Sim. E já estava começando a pandemia. É mesmo. Por exemplo, em Guarulhos, lá no aeroporto, a gente via já pessoas de máscara e eu achava tão, nossa, Nossa, que estranho. que coisa mais. absurdo, Que né? absurdo, que gente mais. Eu pensava Que exagero. Que gente exagerada. Né? Pois é. Mas foi legal a experiência lá fora? Em Portugal? Portugal é. É. Sim, é muito. Nossa, é outra cultura. Pois é. Não tem comparação.
Eles nos colonizaram e deixaram bombar. É verdade. Eu estou falando culturalmente, né? Sim, sim. Gente, tudo funciona, por exemplo, tu pega um trem lá para se é para sair às 19 horas, às 19 horas ele sai, ele não sai às 19h01. Sim. Quer nem saber, fecha as portas e vai embora. O sistema é melhor, né? O sistema começa por aí. Hoje eu vou na rodoviária e eu digo assim, o ônibus é 10h30 da noite. Vai atrasar, eu vou lá. Tu já vai sabendo que vai atrasar. Sei, vai atrasar. As faixas lá, eles chamam de A1, A2. Aqui a gente chama de BR-116. Sim, sim. Tem 3 faixas. Tem a faixa da direita, né? A do meio e a da esquerda. A da esquerda é correria. A esquerda é só para ultrapassar. Só vai. Então, tu ultrapassou, tu volta para tua faixa. Ela tá livre. Ela fica livre. Pois é. E hoje a gente vê numa Sinimbu que tem a faixa só pro ônibus, tem carro que fica na faixa do ônibus e não tá nem aí, né? Exato. Eles não, a faixa é só de ultrapassagem, tu não pode ficar. Ela tá livre para quem quiser ultrapassar. É claro que lá não tem buraco, não tem nada. Depois que tu ultrapassa, tu vai embora. Sim. Mas tem não me lembro bem o nome, mas tem pardais, obviamente, por causa da velocidade. Sim. Mas começa por aí a educação, né? Pois é. Aqui tu tá lá em Porto Alegre, digamos, tu tá andando na faixa da esquerda, tem um cara ali passando por cima de ti para te sair da frente, né? Buzinando. Ele liga, dá o jogo de luz ali, quer nem saber, né? Não é verdade? É outro tipo de realidade, outro cultura, tipo de realidade, né? Pois é. Por exemplo, a gente foi em Coimbra visitar a Universidade de Coimbra lá. Tem mais de 500 anos aquela universidade está lá. Caraca. Tá maluco, Tá lá. Tudo está conservado lá. Pois é. Eles dão valor. Imagina, Portugal fez 870 e poucos anos essa semana passada. Tu imagina? Tá tudo preservado. Tá tudo, né? E aqui em Caxias, a nossa escola já tá caindo os pedaços, janela, tudo caindo. Não, é que aqui tudo, nada é preservado. A gente tem que demolir para fazer o moderno. Mas uma cidade, um país que não tem história, o que ele é? Pois é. A gente não vive de passado, obviamente. Mas a gente tem que olhar para trás e para ver até onde a gente chegou. Vejam, Caxias do Sul tem 146 anos, Caxias. Em 1875 chegaram os primeiros. Caxias é jovem. É muito jovem. 100 anos para a história não é nada. Não é. Mas os italianos vieram para cá, trabalharam, né? E olha o que é essa cidade. É absurdo. E é uma cidade limpa. A Codeca limpa. Uma das mais limpas, né? Eu considero. A gente vê que aqui é limpo quando a gente vai para Porto Alegre. Porto Alegre, olha, claro que não dá para comparar o tamanho, né? Não dá. Mas a civilidade é outra, né? Então, assim, a gente vai vendo que dá para fazer diferente, só que o brasileiro não quer. O brasileiro não quer. A gente culpa muitas vezes o governo, culpa as coisas, mas não começa aí, né? Não começa aí. Não começa. O governo, se a gente ficar desempregado, o governo vai bater na minha porta me dando trabalho, se eu não correr atrás. Pois é. Porque o governo não é o governo, é eu que tenho que fazer. Se eu quero estudar, eu tenho que estudar, não é o governo que vai me fazer estudar. É verdade. A vontade está dentro de nós. Né? Tem tantas pessoas aí que não tem nada e de repente se estudam e conquistam, né? Conquistam o mundo, né? Eu estava lendo a história do Bill Gates, não dá para comparar, mas ele faz uns 5, 6 anos que ele se formou em Direito. Para satisfazer a mãe dele. Sim. Porque a mãe dele queria que ele fosse formado na universidade. Aí ele se formou em Direito, né? Pois é. Para quê? Não precisaria. Não precisa mesmo. São pessoas, né, que vieram para esse mundo que estão à frente do nosso mundo, que criam. Essas já vieram privilegiadas com uma consciência, com uma inteligência, com uma missão diferente da nossa. Pois é. Não dá para comparar, eu não posso comparar A com B. Cada um tem o tempo de nem comparar aluno. Tem aluno que tu fala 5 minutos, menos ele já sai, né, fazendo. Já sai na frente. Agora o outro já demora um pouco mais. Cada um tem seu tempo. Todos aprendem, mas cada um no seu tempo. Tem aquele terceiro aluno também, que tu fala 1, 2, 3 vezes e ele não aprende, né? Ele fica incomodando. Vocês estão olhando pra mim, não entendi. Mas faz parte, né? Pois é.
Nem todo mundo tá... A gente, às vezes, acorda de um jeito, né? Que tá tudo bem. Principalmente vocês, quando iam de tarde. Vocês acordavam, sei lá que horas, aí faziam um tema, 11 não horas. sei, né? 11 horas. 11h30, 11 Aí horas. quando vocês chegavam na escola, 1h20, vocês já estavam com a cabeça cheia, né? É. Aham. Agora, de manhã, teoricamente, eu levanto cedo, quando ia pro colégio, minha cabeça já está mais leve. Não tem tanta coisa dentro. De fato. É melhor, né? É, bem Você melhor. aprende melhor. Por isso que eu gostava de ir de manhã. Que aí ia de manhã e à tarde era livre, à noite também. E era mais tranquilo. Eu Uhum. gostava mais de manhã. Né? Tem essa diferença. Mas tem alunos que já gostam da tarde. Depende muito, né? Muito de pessoa, Depende né? muito. Ali o Emílio tem bastante turmas agora de médio de tarde. E o Senai na frente. Senai, né? Então, ajuda. Né? O pessoal que faz o Senai de manhã vai Sim. direto. Quem vai agora no Já. presencial, nos anos anteriores, né? Também ajuda isso. O inverso. E eu acredito que o fundamental vai terminar no Emílio. Vai virar só de ensino médio, eu acho? Tem um 6º ano, um 7º, 2 8º e 2 nonos só. Tá ainda aos poucos, tá saindo. Que legal. E tem, acho que tem 4 ou 5 turminhas de fundamental 1, de séries iniciais. Tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Nem tem, parece que não tem terceiro, só tem primeiro, segundo, quarto e quinto. Nossa, que aleatório. Tá aos poucos. Por exemplo, tirando. o 6º ano desse ano que tem veio de outras escolas, porque ano passado não tinha quinto Não tinha ano quinto, né? no Fundamental 1. Vieram tudo de fora do 6º Pois ano. é. Então, E aos poucos vai saindo uma hora, nem vamos perceber, não tem mais. Pra nós vai ser estranhão, porque a gente Pois ficou é. desde o primeiro até agora o terceiro só na Emília. Pois é. mas Isso aí, existe uma lei, a gente chama de LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Ela diz que o ensino fundamental é obrigação do município. Esqueci. O médio. Médio. Eu ia falar segundo grau, mas não é. O médio é do Estado. Do estado E o terceiro, que seria a universidade, é federal. federal. Então, o Estado ele está com escolas de fundamental que ele não precisaria ter. Precisa. Sim, faz sentido. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele vai diminuindo o fundamental e vai focando no médio. Aí o município que vai ter que arcar Com o fundamental. com os alunos do fundamental. Pois é, mas eu vejo que isso aí não funciona, porque o Estado, ele começa a reduzir o fundamental, mas o município não dá conta. Não, ele não dá tem. conta. Ele, por exemplo, assim, tem uma escola lá no Desvio Risco, que é uma escola nova que se chama Ivone Triquês. Ele tem médio, manhã e noite só. E de tarde não se usa. Aí o município alugou o turno Sim. da tarde para colocar turmas de fundamental lá. Quem cuida é tarde. Pois é. Então ele vai fazendo isso. Sim. Só que que eu digo assim para vocês, e os professores do fundamental, para onde é que vão? Pois é. Porque vai abrir. Claro que eu posso dar aula no médio, mas tem que abrir mais turma, né? Pois tem que é. abrir mais turma, Pois tem que é. abrir mais turma, e esses professores vão começar a sobrar, vão ser relocados em outras escolas que ainda tem, o que vai acontecer com eles, né? A mão de obra também vai sobrando e para o Estado é conveniente isso. É muito conveniente. É. Mas isso aí é o futuro, né? Não adianta, como eu falei para vocês, o híbrido veio, vai ficar, seja ele híbrido ou remoto, Sim. ele vai ficar. Eu lembro ali da época, acho que era o 8º ano, que o salário dos professores era parcelado, era uma mixaria, sabe? Era realmente uma brincadeira que o Estado estava fazendo. Só que, sabe, não tem como muito evitar isso. Eu vejo. Eu penso assim, falar para vocês, é a conta do mentiroso, mas é verdade. Fazem 7 anos que nós não temos aumento de salário. 7 anos. 7 anos. Tem aumento de Pois é. salário. Agora, nós trabalhamos assim, deveria haver um piso nacional pago. Sim. Mas o nosso governador, ele parte de um valor e coloca algumas coisas para chegar ao piso. Ele coloca o seu transporte, isso, um monte de coisa junto para chegar. E na pandemia, como nós estamos em casa, ele retirou o seu transporte. Dá mais de R$200 a menos no salário. Então, a minha expectativa é a seguinte, que agora, dia 31,
que seria a data dele nos pagar, esse mês de maio ele coloca o seu transporte, porque Porque voltou. nós voltamos. Tá voltando, né? Nós voltamos Pois é, presencial. Pois é. Tem colegas que pegam ônibus, tem colegas que trabalham em 2, 3 escolas, tem que ir de carro para cima e para baixo. É. Eu moro perto, eu vou a pé. Eu tenho direito porque é um penduricaio. E tira R$ 200 do teu salário para ver se não faz uma diferença. Pois é. Mas por que tu não sai? Eu gosto. Eu gosto que faço. É. Ninguém levanta de manhã e diz você é professor. Tu nasce. Tu nasce para ser professor. Pois é. E se tu não nasceu para professor, tu não consegue ficar. E uma vez que tu nasce pra ser professor, tu tenta sair e não consegue sair. Não. Tu não sai. Pois é. Tu vê tiveram com a prof. Verinha? Sim. Ela se aposentou agora. É, se aposentou. Quantos anos ela estava lá? Eu acho que era mais de 18? Muito mais. Não, Muito mais? Muito Muito mais. mais. Ela já era aposentada e retornou. Eu acredito que mais de 40 no Emílio. 40 anos. Se eu tenho 20 e quando eu entrei ela já estava, Então realmente. Então realmente. uma baita de uma professora, né? Sim, Aham. É legal. pois é. Os alunos, ela tem uma metodologia diferenciada, mas o aluno aprendia. O meu irmão gostava muito dela. Uhum. Ele falava que era uma das melhores professoras. Só que daí quando eu ia ter aula com ela, a gente Ficou sem, ficou né? online. Daí tinha até as vídeos. Mas tu foi na aula online com ela? Aham, de vez em quando eu ia. De vez em quando. De vez em quando eu ia. Nunca foi, pô. Para de mentir. Mentira, pô. Eu fui de vez em quando. Ah, é? Ah, tá. Mas é. Mas é por aí o negócio, né? Pois a gente não tem... É o que tem pra hoje. É. Então, que siga o baile, como os gaúchos, né? Vai, abre a gaita, sanfoneiro e vamos embora. Pois é. Não tem muito o que fazer pra mudar, né? Porque é uma decisão do Estado, muitas vezes. O professor, às vezes, ele tá numa realidade que não é agradável, não é boa pra ele. Só que o que ele pode fazer com isso, né? Ele não vai juntar todos os professores e tentar lutar, só que quem decide isso é o Estado. E se o Estado acha que tá bom assim... Não, assim, ó, Carlos, concordo contigo do Estado. Mas, assim, ó, o que mais me dói, ultimamente eu nem tenho olhado, a sociedade. É. Não sei se vocês já pegaram, principalmente, assim, as notícias, seja no Face, em qualquer outra rede social, tem um assunto relacionado ao professor. Vocês já leram os comentários? Não. Não cheguei a ler. Dizem que nós estamos em casa recebendo sem fazer nada. Não. Chamam até de vagabundos. Aí, com essa história do presencial ou não, aí eles falam, corta o salário para ver se não volta correndo. Não é o Estado só. O Estado, ele faz isso porque a sociedade faz isso conosco. Então, a sociedade não valoriza o professor. Sim. É. Gente, assim, ó, é de chorar o que eles escrevem. Por exemplo, assim, ó, para te voltar ao presencial, eu não sei se vocês, com a idade, como é que funciona, tiveram que assinar um termo. Sim. Tem que assinar um termo. Sim. Então, voltou ao presencial. As vices, né, pediam para os pais mandar para a escola as autorizações para poder organizar as salas. Correto? No primeiro dia que voltou presencial, eles arrumaram as salas conforme o número de autorizações que vinham. Só que os pais levaram os filhos. E deu aquela aglomeração na escola. Sim. Porque não tinha classe, não tinha espaço organizado. Aí foram para a mídia, fizeram uma reportagem dizendo que a escola era desorganizada, que teve um ano para se organizar. Mas foram lá entrevistar o diretor, a diretora, para saber o porquê que aconteceu aquilo ali? Sim. Não. É falta de organização da família. Mas o que falaram nos comentários sobre os professores e a escola, vocês não acreditam. Tá? Folgado, ganha para ficar em casa, não faz nada. Eu só queria que uma pessoa dessa passasse um dia do meu lado, seja, sentadinha. né? Só sentadinha. Senta do meu lado aqui, ó. Vamos ver se tu aguenta tirar. É que as pessoas, como elas não veem, elas não têm a noção do que está acontecendo, elas pensam que é um mundo diferente, sabe? Que nem o professor está em casa, não precisa dar aula, pega trabalho da internet e não está nem aí com o aluno.
Não Só é que assim. uma pessoa que escolhe ser professora, não é assim que ela lida, né? Sim. E vocês acham que é muito diferente uma universidade? O que o professor está fazendo? Vocês acham a UX, por exemplo, né? FSG, os alunos estudam em casa. Só está indo para a universidade quem precisa de laboratório, dos cursos que precisam de laboratório. Sim, Está tudo online. pois é. Olha a economia para isso também. Uma É universidade, manter uma universidade aberta. Então, isso aí só veio a calhar, né? Unir o útil ao agradável. É. Mas a sociedade aceita. Agora, tu imagina, né? Se o professor inventa de fazer a greve sanitária que queriam fazer. Enquanto Sim. o professor não for vacinado, né? Voltar para a escola. Nossa, Não... aí pode, né? Pois é. Botar umas forcas lá no centro da cidade e massacrar o professor. Pois é. Fazer igual a bruxa na Idade Medieval. Não, só que eles não conseguem entender que a gente está há mais de 7 anos sem aumento salarial. E nós sabemos que um salário que não tem aumento tem a inflação, porque tudo sobe, o nosso salário, o que eu comprava há 7 anos atrás, eu não compro É hoje. 1/3 do que tu comprou hoje, né? Entende? Então, a sociedade não enxerga isso. Eu não posso imaginar assim, uma sociedade dizendo que tu escolheu ser professor porque tu quer 3 meses de férias. Aonde que nós temos 3 meses? Esse ano nós ficamos até 29 de janeiro na escola. Nós tivemos férias de 1º de fevereiro a 2 de março. Onde é que tem 3 meses aí? Eu acho que eu não consigo contar. Mas numa realidade confusa de uma pessoa, tem 3 meses, mas não é assim que funciona, né? Então, assim, ó, enquanto a sociedade não valorizar, eu vou dizer 2 coisas aqui, não valorizar o professor e o policial. O professor e o policial são aqueles que recebem parcelado. Sim. Nós somos do executivo. O judiciário e o legislativo recebem em dia. É. E agora houve todo esse transtorno, toda essa confusão, que ele começou a nos pagar em dia, porque ele disse que ele desviou o dinheiro, né? Do Covid. Sim, sim. E segundo ele, me parece que agora esse mês é o último que ele vai pagar em dia. A partir de junho, talvez ele comece a parcelar novamente. Parcelar novamente. É. E eu lembro o caos que foi nessa época. Gente, assim, ó, não. E assim, ó, ele parcela, mas a conta de luz do professor vence dia 10. Se eu não pagar a conta de luz, digamos assim, eu tenho juro. E se eu não pagar, ela é cortada. Agora, ele parcela nosso salário, mas ele não paga o juro. Ele cria uma coisa que não bate com o sistema, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a sociedade que deveria nos apoiar. Porque não tem doutor, não tem médico, não tem PhD que não tenha passado por um professor. Sim. Todo mundo passou por um professor. Nosso presidente hoje passou por um professor e Todo mundo, né? se ele não dá valor pro professor, quem dirá a população vai dar, né? Exato. Nem o governador, a mãe é professora aposentada, né? Sim. Sabe da realidade toda e, sei lá, eu acho que tá tudo muito invertido. A minha mãe, quando começou a lecionar, ela falava assim que o salário dela sustentava a casa. Sim. E todo mundo falava, né, que o salário de um professor na época, lá na década de 60, 70, comprava um Fusquinha zero. À vista. Que era muito bom. Era muito bom. Nossa, tá louco? Aí começou esse problema de não dar os reajustes devidos, ele vai perdendo o valor, né? Vai desvalorizando o salário. Vai. E se não mudar a sociedade, o governo não vai mudar e vai continuar assim, e se não, pior, né? Infelizmente, o governo tem o apoio da sociedade, porque a sociedade nos enxerga dessa forma. Pois é. Então fica difícil, né? Às vezes o próprio aluno, né? Ele não é... Às vezes é difícil a gente lidar com alguns. Da forma que tratam o professor, né? Pois é. Pois é. Hoje é mais ainda, né? Mas eu penso assim, ó... se ele trata o professor dessa forma, ele trata a família em casa igual. Aí, se eu cobro dele algo, se o professor vai cobrar algo dele, ele não vai fazer. Porque como é que ele vai respeitar alguém que não é da família dele, se ele não respeita a própria família? Cada caso é um caso, né? Pois é, cada aluno é uma coisa diferente e tem que nem tu falou, tem que aprender a lidar com cada aluno. Cada aluno é uma maneira diferente de lidar. Coloca alguém da sociedade aí que tanto massacra, um professor que fala mal numa sala com 30, 35.
Seja ele de fundamental, médio ou séries iniciais, para ver como é que ele vai fazer um só. E vai mudando, né? Vai mudando a sala, muda o período, vai mudando. Em um dia, visitar 5 salas por dia. 35 alunos Sim. durante uma hora, depois tem mais, 35 Como eu mais. digo assim, ó, por exemplo, que às vezes acontecia comigo, eu saio do 6º ano de geografia, vou para o 9º de história, conteúdos completamente diferentes. Saio do 9º, vou para o 8º de geografia. Sim. Aí do 8º de geografia eu vou para o 8º que eu tenho ensino religioso. Pois aí, pensa toda a organização que tem que ter de a conteúdo. tua cabeça, né, de conteúdo. Eu lembro que quando a gente tinha no nono ano que tinha história e geografia, quando a gente chegava pra nós, olha história e geografia. A gente chegava a se perder, né? Nem porque não é muita. O cérebro da gente, eu acho que ele fica também cansado, né? E a gente guarda muita coisa. Tem que guardar muita coisa na cabeça para te poder, né? Estuda muito. Eu continuo estudando. Sim. Porque tudo muda, né? As coisas mudam. E geografia e história não, os alunos não gostam muito, mas geografia, todo dia tu faz a geografia quando falo para vocês, né? E história, como é que eu vou entender os que... Como é que vamos entender como a gente chegou até onde como está, chegou aqui, né? Imagina se não existe em história, preposição. Né? Se alguém não tivesse modificado tudo, né? De uma máquina de escrever, digamos assim, chegar a um notebook. A gente não estaria aqui. Isso é Não, certo. não estaria. Exatamente, né? Nós estávamos buscando água no poço. Pois é. É isso. Né? Não tinha nem refrigerador, né? Guardar, eu lá fora, eu sou de São Francisco de Paula, né? Quando visitava os parentes no campo, não tinha energia elétrica. Guardar carne dentro da banha, já viram isso? Sim. Já vi. É, Mas imagina. é muito, tipo, nossa, assim, E a gente, às vezes, quando tu encontra tudo pronto, tu não pensa em quem. E hoje, o ser humano hoje inventa algo? Não, ele apenas aperfeiçoa. Ele só aperfeiçoa. Né? Pois é. Lógico que tem. Aperfeiçoei, ótimo. Eu sempre digo que aperfeiçoou e quem sofreu foi os gatos, né? Porque antes os gatos dormiam em cima das TV. Que era quentinho, agora numa tela. Agora é O plano. gato não consegue nem isso. Até o gato perdeu seu lugar. Agora, né? daqui a um pouco não vamos mais nem ter tela, né? Vai ser uma imagem que sai da parede assim. Sim, mas tem uma, não sei qual é, não sei quantos K. Que tu coloca na parede, tu programa ela fica da cor da parede, né? Sim. Ela some. Ela some. Então a tecnologia tá aí, né? Meu Deus. E a gente não sabe onde vai parar. Sim. A gente não sabe onde é que vai parar. A gente tem que arrumar uma daquelas TV pra botar ali. E é que nem tu falou, com a tecnologia dessa maneira, como é que vai fazer uma criança que tá nascendo agora aprender a escrever? Que é uma coisa, sabe, por mais... Segurar um lápis. É? Há uns tempos atrás, ainda antes, assim, a gente tinha a jornada pedagógica. Vocês tinham 2 semanas de férias, nós uma, porque uma semana nós ficávamos na escola fazendo a jornada. E ficou muito marcante para mim, uma psicopedagoga foi fazer uma palestra conosco. E ela colocou lá no Data Show uma imagem de uma criança sentada, uma criança de fralda ainda, não tinha nem 1 ano. Sim. Com a revista. E ela pegava aquela revista e ela batia com o dedo. Já eu vi vi. isso. Eu vi isso Ela também. tentava, né? E tipo, fazia assim, né? Ela não sabia folhear a revista. Então pensa onde que pode parar tudo isso, E ela né? chorava, ela estava já se zangando, né? Porque a criança não pega o telefone sozinha. Não. Né? Os Ela pais não já descobre. dão. Gente, tu vê criança menos de 1, 2 anos já mexendo nisso, que o pai dá para parar de incomodar. Pois é. Isso vem dos pais, né? A falta de paciência. Poxa. Tem um filho e não tem responsabilidade de arcar com as consequências de ter um filho. Por isso que eles querem os filhos na escola, porque a escola é creche. Eles acham que o professor tem que Daí cuidar o professor do filho. se vira. Se vira com o filho Aí dele. se o filho traz um exemplo errado pra casa, a culpa é do É o professor. professor, exatamente. Mas né? ele não vê o que ele tá ensinando pro filho. Exatamente, né? Tu não pode... A criança não aprende, ela não aprende quando tu fala, ela aprende pelo exemplo. Quando uma certa idade, ela aprende só por exemplo. Aquilo que o pai faz, a mãe faz, ele vai... Se ele fala um palavrão, a mãe, mas onde é que ele aprendeu? É que eu vejo a educação numa criança, os pais botam completamente no professor. Mas a criança aprende com tudo, com os pais, com o professor, com a pessoa na rua, Com a sociedade. tudo é Com a educação pra ela. sociedade. Então, dizer assim, professor, educa meu filho, Tu acha que o seu Pois é. pai largar um lixo na rua, um papel na rua, o filho não vai fazer igual? Exato. Começa por aí, né? Por isso que eu Pois digo, é. não adianta tu querer mudar o mundo
se tu não faz a revolução dentro de ti. É. É tu que tem que mudar. E É se cada verdade. um mudasse assim, o mundo já tava mudado. Pois é, o Brasil Essa é a não ia verdade. ser o Brasil que ele é hoje. O Brasil, um mundo completamente diferente. Imagina o Brasil, que já é um lugar privilegiado, né, em questão de ambiente, né, não tem terremoto, não tem nada, ele já é privilegiado. Imagina se não tivesse esse povinho, se não fosse assim. Não, e também esse povinho, vamos agora mexer um pouquinho em outras coisas também, em relação à política. Se não roubassem tanto. É, Se não roubassem tanto, nós estava batendo de frente com os Estados Unidos ali, ó, pois é. em economia. A potência tá aí, só não é desfrutada, A né? gente ia sempre Canadá, Exatamente. né? É. Canadá Exato. melhorado. É tudo desvio, a gente quando vê essas notícias aí que descobriram desvio, uma coisa de verba, Pois papapá, dinheiro na cueca, não sei mais onde. Aí nota Não nota é? de 200 pra caber mais dinheiro no bolso, é uma loucura. Mas é assim que funciona, né? Não tem outro jeito. Pois é. Então, assim, ó, e outra coisa, né? Acho que já está passando o tempo de vocês, mas só para encerrar. Por que eu tenho uma teoria, Sim, que é minha. certo. Vamos ver se vocês acordam com Vamos ela lá. ou não. Vamos lá, vamos lá. Olha a gente despertar. É. Por que o aluno, seja criança ou adolescente, ele não tem conhecimento? Por que ele não acumula conhecimento? Porque ele só decora. Não seria? Ele não aprende. Não, Ele sabe o que acontece? Uma vez a gente estudava, né? É, E tu aprendia. sim. Hoje eu pego o celular. Hum, O que acontece com o celular? Eu abro a página, eu fico uhum. e fico passando. Retém alguma coisa na minha mente? Pois Aí é. a nossa mente ela vai ficando, eu sou daquela coisa, o que eu não uso, atrofia. Faz sentido. Pois é. Faz sentido. Eu não estou mais usando, pode ser uma bobagem da minha parte, mas as crianças, adolescentes, até eu, pode ser que eu uso muito tecnologia hoje, uma parte do meu cérebro está ficando esquecida. É. Porque a informação ela vai passar muito rápido na tela. E é automático, né? É automático. Sim, tu vai girando a página, seja ela das redes sociais, qualquer coisa, tu vai só rolando ela, né? E aquilo passa no meu olho. E eu não retenho mais nada. Na medicina, por que alguns acontece de suporar apêndice, que eu tenho que fazer a cirurgia e retirar, né? Sim. Mas dizem que o apêndice era utilizado para nós quando vivíamos lá na pré-história, lá na paleolítico, neolítico, fazia a digestão dos vegetais, das ervas que nós comíamos. Sim. Hoje a nossa alimentação é completamente diferente. Ah, É gordurosa, é X, é batatinha, é tudo, né? Que seja. O apêndice não tem mais sentido. a gente pode porque ver... tanto não serve para nada, porque eu posso tirar e vivo sem ele. Sim, é isso que eu ia Vou falar. tirar um fígado para ver se eu vivo. Daqui um tempo a gente vai ver pessoas que estão nascendo e não estão mais desenvolvendo o apêndice, né? É tipo criança que nasce É. sem o siso. Isso. O siso. É. Precisa, porque não precisa mais, a gente Precisa, sempre, quem tem, tira. Isso, eu tinha um professor de biologia lá no Cristóvão. Foi meu professor, Sim. segundo ou terceiro ano do médio. Nos 2 anos ele foi meu. Ele dizia que ia chegar um ponto em que o ouvido, a orelha, ela ia aumentar de tamanho para poder escutar Escutar mais. mais, porque nós íamos perder também isso. Não aconteceu ainda, eu acho. Mas é uma teoria meio maluca para a década de 80, né? Pois é. Ele já Pois estava é. pensando no futuro, né? Não sei. É que a A gente evolução não também sabe é o que lenta, espera, né? né? É lenta É. pra nós. É lenta. É, É lenta, mas olha toda a pré-história para nós evoluirmos e chegar onde nós chegamos. pois né? é. Isso. São milhões de anos. São. E a evolução que teve nisso, se a gente, por exemplo, fosse, imaginatoriamente, naquela época, se a gente nos pegasse, nos tirasse dessa época e nos colocasse naquela época, a gente não ia conseguir sobreviver, não ia conseguir nem imaginar como a gente conseguiu evoluir tanto, né? Quando eu trabalho história, a primeira coisa que eu entro na sala de aula, eu sempre digo para eles, né? Dessa vez eu tive que fazer uns slides, mas vamos lá. Digo para eles assim, ó, para a gente entender história, precisamos de 2 coisas. Se colocar no tempo e no espaço. Pois é. Senão, tu não entende história. Sim. É verdade. Não adianta tu ir lá para a Idade Média, digamos assim, com a cabecinha do século XXI. Tu não vai entender. Não vai. Não vai. Não vai entender como é que eles viviam embaixo das garras da Igreja Católica. Sim.
né? A Inquisição, todo aquele processo. Pois é. Não existe isso. Não. Né? E as pessoas sobreviveram, passaram e nos deixaram um legado aí pra gente levar embora. Pois é. Se pensar com o tempo de hoje, a gente pensa assim, por que Jesus não criou uma página no Insta? Não É assim verdade. que funciona, né? Não é é. assim que funciona. Não é. A história aí tá, a história tá aí pra ser aprendida, né? E É pra gente não cometer os mesmos erros do passado. com certeza. E eu sempre digo para vocês, não sei se a gente... Sobre Napoleão Bonaparte e Hitler. Qual foi o erro deles? Ambos invadiram Ou a Rússia, né? a Rússia no inverno. É isso aí. Napoleão lá no século XIX e Hitler no século XX. Mesmo. E não estudou história. Nós estudamos. Ainda bem, né? É. Ia ser um E problema. eu Ia ser um agradeço, problema. outra coisa que eu agradeço é Deus, dentro da crença de cada um, obviamente, Sim. né? Não ter colocado os dois no mesmo tempo. Pois Ao é. mesmo tempo. Os dois juntos ia ser um estrago. O maior estrategista da história, Napoleão, com Hitler junto. É. Nossa. Ia ser um Ia problema. ser um estrago. ia Era ser um problema que a estrago, gente ia ser estar um convivendo até hoje com ele, né? Pois é. estrago. Exatamente. Pois é. Né? Tem esse detalhe. Mas acho que é isso, então. Mas acho que vamos finalizar por aqui, deixando essa mensagem, né? De como é que é a vida de um professor, como é que é difícil tentar valorizar mais, né? Principalmente na pandemia. Principalmente na pandemia, tentar valorizar mais o professor em si. Mas muito obrigado por ter nos assistido até aqui, por ter nos escutado para alguns. Muito obrigado pela sua presença. Eu Sora. que É muito especial pra nós. eu me sinto, agradeço realmente, né, essa oportunidade, principalmente em vê-los novamente, que fazia uns 3 Pois anos que eu não via, eu faria. acho. Fazia. Fato, É, de porque- fato. Fazia. Mas estamos sempre à disposição, né? Se É. precisarem de algo. E muito Realmente. obrigado, né, de eu poder estar aqui falando em nome de todos os meus colegas do Brasil inteiro, Pois é, pois né, é. que estão passando por isso, né, e a gente é forte, a gente não larga o osso. Não larga. Não Tem vai que ser largar o forte. osso. Mas firme e forte. Não Ter, vai- ter esperança Firme que e um forte. dia a realidade pode um mudar, dia né? pode mudar, quem sabe, né? Quem sabe? Eu espero que no futuro hajam, né, professores, existam professores, porque não sei o que vai acontecer. E o que tu falou é uma Foi verdade. realmente um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que tá lisonjeado. É assim que fala? Lisonjeado. Lisonjeado? Isso. Tá. De Vendo, né? tentar... Tá vendo, né? O português não tá muito bom aqui. A aula faz falta. Mas muito presencial. obrigado, então. O presencial. Ai, muito obrigado. Siga no Instagram, @BradoCast. canal de cortes. Tá lá no tendo YouTube. Tanto o zoeiro quanto o sério Tem agora. todo cortes, tipo de tá? corte Todo lá. tipo de corte. E é isso. E é isso. Muito obrigado, então. É nóis. Até a próxima. Ah,